Boa tarde, meus caros. Aqui é o Dionísio Américo Ash, o seu professor de matemática. Meus contactos, né, para comentários, dúvidas, aqui estão, né? Este é o prefixo mais 258, temos 84 57 57 088. 82 75 89 087. Este último é apenas para WhatsApp. Hoje você tem uma sugestão de uma certa aula, eu gostaria que o professor falasse, por exemplo, de razões trigonométricas no círculo trigonométrico, né? Ângulos especiais no círculo trigonométrico, não? Isso é questão de ao entrar no canal, no meu canal, subscrever-se, né? Clicar o sino de notificações e deixar lá o seu comentário. E juntos vamos interagir. Dando continuidade à resolução do exame que ontem iniciamos, né? Ontem iniciamos com a resolução do exame e terminamos ou paramos na pergunta 19. Agora vamos dar continuidade com a pergunta 20 neste caso. Pergunta 20, o que é que pede? Pergunta 20. Qual é o valor numérico da expressão? A expressão é tangente de 315 graus sobre seno de 120 graus. Tão simples de resolver isto. Primeiro vamos reduzir estes ângulos, né, para o primeiro quadrante. Como tratam-se de ângulos não especiais, 315 não é nenhum ângulo especial, 120 não é nenhum ângulo especial. Então, para tal temos que reduzi-los ao primeiro quadrante. Temos tangente de 315 graus. 315 é um ângulo do quarto quadrante, lá no círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico está aqui, este x, cosseno aqui, y é igual a seno do ângulo alfa, cosseno do ângulo alfa. Nosso círculo trigonométrico aqui está, né? Suponhamos que seja o círculo trigonométrico. Daqui para aqui é uma unidade, não é um círculo com o raio igual a 1 centímetro, ok? Temos 0, temos 90 graus, 0 grau, 180 graus, 270 graus e por fim 360 graus. Primeiro quadrante, né? Temos o primeiro quadrante, cosseno, seno. Segundo quadrante cá, seno, cosseno, segundo quadrante, segundo quadrante este aqui é o terceiro quadrante, aqui é o quarto quadrante. Esses são ângulos especiais no círculo trigonométrico: 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. São especiais, têm seus valores numéricos, né? Agora, o que nós temos que fazer aqui é reduzir estes 315 graus que está no quarto quadrante para o primeiro, né? Para o primeiro quadrante, de modo a encontrarmos o que? Um ângulo que seja especial. Vamos analisar o comportamento do sinal. O comportamento da tangente em matéria de sinal no quarto quadrante. Quarto quadrante este aqui, né? Onde o cosseno é positivo, o seno é negativo. Então a tangente será negativa. Tangente do ângulo alfa. Tangente é negativo neste quadrante aqui. Então será tangente menos tangente de 360 graus menos os 315 graus. Isto vai dar menos tangente de 45 graus. 45 está no primeiro quadrante aqui. E é um ângulo especial. Tangente de 45 é igual a 1. E por causa deste sinal negativo, vamos colocar menos 1 aqui. Vamos fazer o mesmo para com o seno de 120 graus. Seno de 120 graus está... 120 graus é aqui no segundo quadrante. O seno está aqui, cosseno. Ok, seno, como é que é no segundo quadrante? É positivo. O seno é positivo no segundo quadrante. Como reduzir? É positivo, então aqui será seno
de 180 graus menos 120 graus. É um ângulo que está no segundo quadrante. A sua forma para redução é esta, 180 menos o alfa, né? O ângulo alfa. Quando está no quarto quadrante é 360 menos o alfa, o ângulo dado. 180 menos o ângulo dado é este, 20. Então, 180 menos 120 dá 60 graus. Aliás, aqui é seno de 60 graus igual. Seno de 60 graus, se a memória não me trai, é raiz quadrada de 3 sobre 2. Podemos conferir isso através de uma tabela, não é? Vou aqui esboçar uma tabela de ângulos especiais, são 3 na verdade. Aqui nesta tabela, ângulo de 30, dos 45 graus, dos 60 graus, né? Temos aqui as razões trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cotangente. Tão simples. Ok, como preencher? Eu tenho uma forma que eu acho simples, né? Preencher essa tabela. Não precisamos decorar a tabela. Não é possível decorar, mas sim vamos usar uma técnica para o preenchimento da tabela. Tão simples. Vamos enumerar, né? 1, 2. Não. Houve uma falha aqui. Ângulo, né? Seno devia estar aqui. Cosseno, tangente, cotangente. Ok. Vamos preencher. 1, 2, 3. Depois disso, vamos colocar denominador 2. Depois, ok, vamos fazer a mesma coisa para o cosseno, mas a contagem tem que ser já decrescente, dos 60 para 30, é decrescente. 1, 2, 3. Então, depois dividimos por 2 tudo. Ok, depois de dividirmos por 2, vamos olhar para os nossos numeradores. Qual é o numerador que a sua raiz quadrada não é perfeita, não é? Então, aquele numerador que a sua raiz quadrada não tem uma raiz perfeita, vamos colocar lá o radical. Temos aqui 3, aqui 2 no numerador, colocamos raiz, e raiz aqui, raiz aqui. Raiz quadrada de 1 sabemos que 1, então não há necessidade de colocarmos. O símbolo do radical. Tá tudo bem. Feito isto, vamos preencher também a parte de tangente e cotangente. Tangente de um ângulo é igual a seno do ângulo sobre cosseno do ângulo. Então, neste caso aqui, teremos tangente de 30 graus, que será seno de 30 sobre cosseno de 30, igual. Seno de 30 é 1 sobre 2, então teremos 1 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Dividir duas frações significa multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Simplifica-se isto. Teremos 1 sobre raiz quadrada de 3. O resultado não pode ficar assim, não podemos deixar assim como está. No final, o resultado não deve conter o denominador radical. Bastando para isso, fazer o que? Racionalizar. Este é o objetivo é a importância da racionalização, tornar racional um número irracional. Ok, aqui está, raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 está aqui, raiz quadrada de 9. Isso vai dar raiz quadrada de 3 sobre 3. Raiz quadrada de 3, aliás, de 9 é 3. Então, aqui é raiz quadrada de tangente de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 3. Está correto. Aqui temos tangente de 45. Esses dois números são iguais. Quando você divide 4 por 4, não dá 1. Divide 5 por 5, é 1. 20 por 20, então aqui vai dar 1. Aqui também 1. Vamos determinar tangente de 60 graus. Então vai dar seno de 60 a dividir por cosseno de 60 graus. Seno de 60 aqui é igual. Seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, tudo isto, aliás, sim, sobre 1 sobre 2 aqui. Então, isto é igual. Primeira divisão de frações significa multiplicar a primeira fração
pelo inverso da segunda. Simplificamos. Então aqui é raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é igual, aliás, tangente de 60 graus é igual a cotangente de 30 graus. Tangente de 30 graus é igual a cotangente de 3, raiz quadrada de 3 sobre 3, por serem ângulos complementares. 30 mais 60 dá 90. São ângulos complementares, então os seus valores serão iguais aqui. São complementares. Aqui também são complementares. Estes aqui são complementares, tá bom? Então aqui está a forma tão simples de preencher a tabela. Este exercício era mesmo para mostrar como encontrar esses valores especiais, né? Raiz quadrada de 3 sobre 2, tangente de 45 graus, que dá 1. Então, por causa dessa redução toda, tivemos aqui menos 1. Vamos ao nosso exercício. Já temos tangente de 315 graus, ter menos tangente de 45 graus sobre seno de 60 graus. Isto vai dar o que? Vai dar menos 1 sobre raiz quadrada de 3 sobre 2. Será menos 1 vezes 2 sobre raiz quadrada de 3. Então isto vai dar menos 2 sobre raiz quadrada de 3. Vamos racionalizar, por quê? Porque o denominador é um radical. Então multiplicamos aqui por raiz quadrada de 3, aqui também é raiz quadrada de 3. Isto vai dar menos 2 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 9 dá 3. Então o resultado desta operação é menos 2 raiz quadrada de 3 sobre 3. Menos 2 raiz quadrada de 3 sobre 3. Então é a alternativa B. É a alternativa B. Vamos avançar para 21. A pergunta 21. Pergunta 21. Qual, aliás, antes. A figura representa um triângulo retângulo em B. Um triângulo retângulo em B. Um triângulo retângulo, então dá a entender que tem um ângulo aqui que mede 90 graus. Observe a resposta. Observe A. É para observar o triângulo retângulo e responder às perguntas 21 e 22. As perguntas 21 e 22 serão respondidas com base na figura, neste triângulo aqui. Qual é a medida do ângulo Y? O ângulo Y está aqui, né? Precisa dessa medida aqui do ângulo. Ok. Há uma teoria, aliás, não é teoria, mas sim, há um teorema, né? O famoso teorema soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Se temos aqui um ângulo de 60 mais 90 graus, então mais este ângulo Y, então tem que dar 180 graus, segundo um teorema que diz-nos que a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. É fácil resolver uma equação linear. Esta 60 graus mais 90 graus vai dar 150 graus mais ângulo Y igual a 180 graus. Vamos isolar a incógnita Y. O ângulo Y será igual a 180 graus menos Y. Ângulo Y igual a 180 menos, deslocamos o 150 para o segundo quadrado, aliás, o segundo membro, depois da igualdade, o segundo membro. Então, este ângulo mede 30 graus. Não, teremos 30 graus mais 60 graus dá 90, mais 90 dá 180 graus. Então, a resposta é A, alternativa